Olá, pessoal! Estamos hoje aqui com mais um episódio do Pode Deslacrar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre escrita criativa, literatura, e para isso nós trouxemos dois convidados muito especiais, que são Jefferson Turbay Braga, professor de literatura. Ele já escreveu 6 livros e publicou 3. E Ted Novaes, que é técnico em cinema. Ele é roteirista e dramaturgo. Sejam bem-vindos. Obrigado. E para começar essa conversa, eu quero que vocês falem um pouquinho. Começando pelo professor Jefferson, quem são suas referências literárias? Bom, em termos de literatura não é bom ter muitas referências, mas ter que sejam suficientes para nos trazer um aclareamento de ideias ou um norte na nossa jornada em relação à literatura. Para mim, o meu autor preferido hoje é Mark Twain, que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu acho que nele se encontra a escrita na sua forma mais avançada. Independentemente de estilo, independentemente de fama ou lugar na história da literatura. E no Brasil, Machado de Assis. Então são esses dois. Depois tem vários periféricos, mas esses são os que me guiam. Que legal. Sim. Que eu gostaria de um dia escrever igual. E nessa tua trajetória como professor de português, assim, o que você achou fundamental trazer nessas aulas de literatura para esses adolescentes, assim? Para a gente também trazer um pouco para esse tempo atual, o que é fundamental hoje para um escritor iniciante ter como base? Então, eu creio assim que gostar de ler passa por um dado cultural. Que dado é esse? Ter acesso a livros, certo? E ter acesso assim a possibilidade de criar um mundo ficcional no qual a pessoa possa se sentir bem, se sentir estimulado. É justamente o contrário do que a gente encontra nas escolas hoje. Sim. Por quê? Porque a literatura hoje ela é muito dirigida ao aspecto político. Ela é muito dirigida a uma massificação de cultura. Assim como no cinema, assim como na música, assim como no carnaval, assim como em todas as vertentes culturais que hoje afloram no Brasil, no mundo. Isso está no mundo inteiro. Então, eu creio que existia na época que eu dava aula umas literaturas que traziam autores menos consagrados, mas que liam, no qual lia-se crônicas, contos, e todos eles de grande valia, apesar de eu achar que esses dois autores são os autores que merecem nossa total atenção. Existem muitos autores bons. Existem muitos autores que criam narrativas interessantes e estimulantes. Só que eles não são... não há eventos que possibilitem a pessoa descobrir o valor da literatura, porque a literatura é dada como algo assim, um dever a mais na esfera escolar. Sim. Então eu creio assim que as pessoas não têm uma oportunidade sociocultural de se aproximar da leitura, porque é dada muita ênfase no diletantismo. Jogos, esportes que em si não são prejudiciais, atividades acadêmicas, e se esquece desse aspecto assim lúdico da leitura, que é você se interar com o livro se interar com você criar um hábito, entende? No qual você se sinta bem, no qual você se sinta atraído a participar dessas atividades, né? Literárias, de leitura. Sim. Então, o contexto brasileiro não favorece muito a leitura, né? Por isso que nós temos poucos leitores. É um país fraco em literatura, né? Em literatura. É engraçado isso, né? Eu tava lendo que eu não sabia disso, foi sancionada uma lei que chama Lei Castilho, que faz parte
as diretrizes dessa lei são voltadas a termos bibliotecas públicas. Então, é um conjunto de diretrizes que está sendo direcionada à literatura no Brasil. Só que ela foi sancionada em 2018. Então, se você olhar, é pouco tempo que a gente tem para direcionar essas políticas públicas para a literatura. E aí a gente pega dados, como você falou, a literatura ela não é tratada tão importantemente. Você pega os dados que a gente tem do PISA, que é a prova internacionalmente aplicada dos estudantes mundialmente. O Brasil, ele está sempre nos 20 últimos lugares e ela avalia matemática, literatura e ciência. E daí você começa a entender que é um problema de formação mesmo do brasileiro, né? A literatura, ela é um problema, a defasagem da literatura, ela é um problema de formação do brasileiro. Porque aí você vai ver que os alunos, nesse desempenho do PISA, os alunos, eles não têm compreensões básicas do que eles estão lendo, dos enunciados da prova. Então, eles não têm essa bagagem básica para poder ter compreensão do que eles estão lendo. Então, a gente começa a perceber que existe um buraco, né? Uma falta ali de termos professores que incentivem a literatura, de termos um trabalho que é direcionado à literatura. Porque aí você tem alunos que são analfabetos funcionais. Né? Você tem pessoas na faculdade que são analfabetos funcionais. Sim. Porque a literatura, eu entendo que a literatura faz parte da sua compreensão do mundo. Platão fala isso. Platão fala que a gente entende a vida através do mito. Então, se você não tem histórias que façam com que você compreenda um todo, você muito provavelmente não vai conseguir viver uma vida rica e plena. E isso por compreensões básicas, né? Por conseguir lidar com questões básicas da sua vida. Então, é interessante porque o senhor foi professor, então o senhor viu de perto como é não termos espaço para a literatura ser trabalhada com o jovem brasileiro. E o PISA, ele avalia jovens de escolas públicas e privadas. Então, não é algo exclusivo das escolas públicas. É algo de um âmbito geral. É um problema endêmico do Brasil. Né? Isso é interessante, porque nós temos aqui o Ted Novaes. E em conversas nossas, você já nos relatou que durante o seu processo escolar, você teve pouquíssimas referências por parte dos educadores em relação à literatura, em relação a vários assuntos, não só a literatura, né? E, mesmo assim, houve um despertar na sua vida, que você, inclusive, compartilha conosco, que é o criar e contar histórias. Mesmo assim, você foi e começou a escrever, começou por peças teatrais. E quando você começou a escrever, começou a ganhar muitos prêmios com essas peças e chegar no público, chegar nas pessoas, mesmo tendo essa defasagem no processo educacional da sua vida, algo te despertou para contar histórias e aí hoje você estuda e corre atrás desse prejuízo que teve aí durante essa vida escolar. E em que momento isso despertou na sua vida essa vontade de escrever histórias? Sabe que eu desconfio que a minha família, os dois lados, do meu pai e da minha mãe, eles tiveram um contato, tem até hoje um contato bem forte com a música, né? E eu acho que por causa disso, eu meio que escorreguei assim e caí na arte e acabei me encontrando com outras coisas além da música, né? A minha irmã mesmo, ela toca violão super, hiper bem, mas hoje ela não vive isso, ela trabalha com tecnologia, alguma coisa assim. E ela não foi pra essa parte da arte e tal. Na verdade, eu diria que nenhum dos meus parentes foi. E eu acabei indo meio sem querer, assim, né? Eu sempre fui o, vamos dizer assim, entre aspas, o rebelde, né? Da família que quis ir contra a cultura nesse sentido, né? Mas eu não tive muito hábito de ler mesmo, assim. Na verdade, até eu digo que um ponto fraco meu são as referências. Eu vejo, inclusive, atores aqui em Curitiba que foram alunos do Jefferson. Lá em, sei lá quando, muito tempo atrás. Que hoje são atores inteligentíssimos, são pessoas que veem ele como referência até hoje, né? E até ficam assustados quando eu falo que eu sou da família dele. Porque, cara, e é legal ver o impacto que isso traz na vida da pessoa. Porque hoje, esses atores, inclusive, ganham a vida, muitas vezes financeiramente, por causa do que foi plantado lá, na escola, no passado, né? Então isso é bem interessante. Na minha vida,
Eu tive uma professora só que acho que me marcou um pouquinho, porque era uma professora de português. E eu lembro que ela deu algumas vezes a matéria pra gente escrever um conto ou uma redação, e ela sempre elogiava. Desde ali eu acho que eu comecei a escrever umas histórias assim, sozinho, vamos dizer assim, né? Mas sem perceber, naturalmente, né? Sem imaginar que talvez seria uma profissão ou algo do tipo. E eu sempre percebi, eu sempre também tive muito contato com desenho, né? Então eu sempre gostei muito do desenho, né? Eu sou daquela época do lançamento do Toy Story, em 95, 96. Então eu sou apaixonado pela Pixar, pela Disney. E acho que por causa dessa influência acabei indo muito pro desenho e tal. Mas hoje eu não faço nada de desenho. E acabei indo mais pro lado da escrita mesmo. Eu sinto que ali aquela professora plantou uma sementinha, mas ficou ali dormindo, né? Aí é até vergonhoso falar um pouco, mas assim, quando eu fiz 23 anos, que aí eu comecei a entender algumas coisas, na verdade. Que eu confesso até que, talvez um pouco por falta minha como aluno, mas na minha escola eu não tive tanto incentivo, assim, né? Sim. Pra aprender algumas coisas. Então, por exemplo, história mesmo, né? Eu não aprendi história. E eu até falo que com 23 anos que eu fui começar a encaixar a história da Segunda Guerra na minha cabeça, o Holocausto, fui começar a entender depois que eu comecei a me envolver com teatro, porque daí no teatro a gente tinha que se envolver com essas histórias e descobrir essa narrativa e tal. E aí eu digo assim que eu meio que caí sem querer ali, na verdade, na escrita, e percebi que eu gostava e que depois eu fui ver o meu passado, eu já fazia isso naturalmente, assim, sem ser algo oficial, assim, né? Profissional. Então, depois eu fui olhar para trás, a trajetória, e percebi que era natural. Então, assim, hoje eu digo que eu sofro um pouco porque eu tenho procurado correr atrás do tempo que eu perdi. Sobre essa questão de estudar mesmo, estudar literatura, né? Daí que eu fui começar a entender, realmente demorou para mim, para eu começar a compreender que isso traz uma inteligência para mim, até mesmo emocional, de como viver, né? Demorou um tempão para eu entender isso. Então, quando eu fui ver a importância, já indo para um outro lugar também, né? Entendendo a importância da arte na minha vida e da escrita, eu comecei a querer mais isso. Só que isso já foi para lá dos 23, né? Então, assim, na verdade, a minha trajetória é uma bagunça, porque eu comecei desenhando quando eu era criança mesmo. E aí, depois disso, eu fui pra dança com 12 anos, daí dancei até os meus 23. Aí, depois da dança que eu falei, cara, acho que o que eu quero mesmo é criar e contar histórias. Aí eu descobri outra coisa, né? Acho que isso é bem legal também a gente entender, né? Porque eu entendi que ser escritor, ou ser dançarino, ou seja a área de circense, ator, enfim, era um dos meios de o ofício, vamos dizer assim, a ferramenta a ser usada. Mas a minha paixão mesmo sempre foi criar e contar histórias. Então, tudo que eu ia fazer, seja malabares, seja dança, seja desenho, escrita, eu sempre tentava contar uma história. Então, aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, então eu acho que o que mais encaixa na minha vida mesmo, olhando pra minha trajetória também, é a escrita. É escrita. Isso é muito interessante. E quando a gente conversou aqui sobre cinema, a gente perguntou se o pessoal lembrava da primeira experiência que teve assistindo um filme no cinema. E agora eu farei essa pergunta voltada para a literatura. Vocês se lembram qual foi o primeiro livro que vocês leram e qual foi o impacto que ele gerou? Porque talvez vocês tenham lido outro antes desse, mas o que você lembra, assim, que foi o primeiro contato? Pode começar, Jefferson. Olavo Bilac, meu Deus, eu era pequeno, brincava na praia, o mar bramia, erguendo seu dorso altivo sacudia, a branca espuma contra o céu sereno. Olavo Bilac, livro escolar, mas o primeiro livro que eu li foi As Aventuras de Tom Sawyer. Que legal. E esse livro me marcou e me marca até hoje, e eu tenho um prazer muito grande de lê-lo, porque ele é bem escrito. Agora, o que o Ted está falando é interessante, eu vou explicar por quê. O problema da escola é que ela segmenta as matérias. Então, você é da área de português, isso aqui é matemática, é difícil. E daí joga em cima do aluno polinômio, binômio, inequação. E o aluno que ele não tem afinidade com isso, ele pega essa matemática
que não vai lhe servir profundamente no futuro, Sim. e fica se debatendo com a matemática, quando na realidade a matemática é algo prazeroso também. Então, eu sempre defendi durante a minha trajetória como professor que houvesse um currículo diferenciado. Para os alunos muito aptos à matemática, que têm esse dom, essa aptidão à inteligência matemática, poderia estender mais, aprofundar mais o currículo. Mas para aqueles que têm a inteligência linguística, fazer uma matemática mais básica, mais acessível, mas também útil e que desse formação nessa área, né? Então, o que acontece é o seguinte: ao segmentar o ensino, olha o que ele falou da história. Para quem gosta de português, para quem gosta de literatura, as aulas de história deveriam ser um deleite. Um deleite. Mas não são. Por quê? Porque, não, história você tirou 7, português você tirou 9. Então, ele se sente mais estimulado a estudar português do que a história. E se ele tirar nota baixa, que é um dado muito subjetivo, tirar nota baixa, às vezes você gosta da matéria, você entende a matéria, mas não se aplica a ela. Então, ficou tudo segmentado, né? E aí os alunos se sentem desestimulados. Quando, na verdade, no meu ver, para as pessoas gostarem de literatura, tem que ir apresentando aos poucos, pequenos excertos. Eu dava aula num colégio aqui em Curitiba, não vou dizer o nome, estadual, que uma aluna, ela tinha muita dificuldade na disciplina de fazer o dever, prestar atenção na aula, mas ela era uma excelente artista. E eu tinha uma produção de texto, de teatro, ali do nível deles, né? Não eram aldeias da vida. E a orientadora pedagógica me chamou e falou assim: como que essa menina tem 10 nessa matéria? O caderno dela é todo incompleto. Desleixado, incompleto. Ela não faz dever de casa. E ela não formalmente ela não escreve bem. Eu falei: não, mas a senhora sabe qual é a matéria que eu dou na sua escola? Ela falou: português. Eu falei: não dou aula de português na sua escola. Não, o senhor dá aula de português, o senhor é professor de português. Não. Peguei o livro e estava escrito, o livro diário, né? E falei: leia aqui, comunicação e expressão. Ela é a melhor aluna da sala. Que legal. Porque ela se comunica e se expressa. Ela não aceitou essa visão e esse proceder, né? Aí eu tive que exigir da menina fazer isso, fazer aquilo. Mas vê como eu acho, aqui pode falar qualquer coisa pode, assim? Não, o que você desejar. Eu acho que o problema da educação no Brasil são os professores, não são os alunos. Porque poucos professores eu conheci que tinham uma visão aprofundada da questão da educação. Tudo que fizeram a faculdade ali por fazer, o pai mandou. Só pensam no aumento de salário. Se houver greve, eles fazem com gosto, porque são dias e dias sem dar aula. Enquanto prevalecer isso, eu não vou dizer que não existe educação, mas é uma educação tacanha, que forma os indivíduos tacanhos, né? Sim. Tinha que ter mais ousadia, mais criatividade, né? Mais aproximação entre aluno e professor, né? Mas eu vou dizer que eu concordo com você nisso aí, porque eu comecei a fazer artes visuais, né? Eu fiz uns 3 meses, assim, de artes visuais. E eu gosto muito, assim. E, na verdade, eu fui para artes visuais porque eu falei: nossa, eu vou entender mais sobre os períodos, né? Tipo, eu quero me informar mais sobre os períodos da arte. De uma forma superficial falando, foi esse o meu objetivo. E aí eu fui para artes visuais. E aí eu tinha um professor de desenho, especificamente lá, que ele era muito ruim. Tipo, muito ruim. E me decepcionou muito. Acho que isso foi uma das coisas que mais me desanimou, assim, me fez desistir. Porque eu tinha criado uma expectativa muito grande sobre a faculdade. E quando eu vi que o professor ele era muito ruim... Cara, ele era ruim, assim, até na questão de falar dos períodos, dos movimentos. Dava pra ver, assim, claramente, assim, que não era a paixão dele. Ele não tava naquele rolê. Ele era gente boa, assim. Posso dizer que ele era um cara extremamente social, né? Sanguíneo, gente boa, assim.
Mas, cara, isso não me trouxe conhecimento da determinada área que eu queria. Então isso me decepcionou muito. E eu concordo com isso, porque eu acho que, claro, é um assunto bem complicado de falar, né? Bem Sim. polêmico. Mas a realidade eu acho que professores ruins acabam formando alunos ruins, e sim. alunos ruins formam E é um professores ciclo ruins, vicioso. enfim. É. E fica um negócio esquisito, né? Um alimenta o outro. E aí eu penso que é verdade, é muito fácil. Não que não seja real, mas é muito fácil a gente pegar e falar, esses adolescentes, esses jovens não querem saber nada hoje em dia, tal. Uhum. Mas também é algo que vem sido plantado há muito tempo. Há muito Sim. tempo. Na verdade, a nossa. gente sempre falou da educação do Brasil que, assim, nunca foi muito lá aquelas coisas. Sim. E de uns tempos pra cá, tá pior. Tá Sim. ficando mais complicado, né? E aí, isso implica bastante, falando mais especificamente da arte, a galera não tem vontade de aprender mais. Porque, Sim. não que tivesse muito antes, mas assim, existia uma intenção maior porque você adquiria algo, você tinha o conhecimento, enfim. E agora você sai, justamente a eterna briga, né? Que você sai da faculdade totalmente despreparado. Sim. É o que sempre foi falado, na real, né? E assim, não que... Falando do ensino de uma forma geral, não só faculdade, é uma coisa que começa na escola. Na escola. Penso que Na começa escola. na escola. Sim. E eu acredito que existe uma questão, como a gente tem essa falha na educação Uhum. muito forte no Brasil e os dados comprovam, né? Não é algo que a gente acha. inventou, é. Tem uma questão de uma subestimação em relação ao estudante e ao próprio professor. Sim. Porque, por exemplo, a gente pegou uma peça chamada Oliver Twist, que é uma adaptação de um livro chamado Oliver Twist, do Charles Eu Dickens. sou fã do Charles Dickens. Que é uma literatura clássica, uma literatura inglesa. E a gente adaptou para uma peça de teatro. Sim. E a gente levou essa peça para as crianças. E a recepção sempre foi Sempre é positiva. muito positiva. As crianças, elas ficam fascinadas com a história do Oliver Twist. E assim, uma das últimas experiências que a gente teve, que foi muito emocionante, foi em Guaçuí, no Espírito Santo. Deveria ter umas 300 crianças na umas plateia, 300, né? é. Era um projeto escolar que a escola estava levando as crianças para participarem do festival. Então, os alunos, em horário escolar, iam assistir as peças. As crianças, elas vibravam tanto e elas gritavam assim junto com o Oliver e elas brigavam com o Fagin, que é o personagem vilão da história, e elas cantavam a música no final, que a gente percebeu então uma questão assim, não é que o estudante brasileiro seja inferior aos estudantes que estão aí Sim. em outros países. O estudante brasileiro, ele tem muita capacidade, muita criatividade. Ele não tem oportunidade, porque quando ele tem acesso a essa literatura, a essa arte, a essa Sim. cultura, ele recebe com muita esperança, assim, isso que é colocado a ele, né? Sim. Então, isso para nós mostrou o quanto existe essa falta dentro do ambiente escolar. Muito. Eu vi essa semana o Mauro Zanata, que é um artista aqui curitibano, falando uma verdade, que a arte não deveria ser um espetáculo à parte na escola, mas deveria ser algo que faz parte todos os dias, e não hoje é um dia especial, vocês vão ver teatro. Não, hoje é um dia normal e vocês vão ver teatro. Hoje é um Sim. dia normal e vocês vão ter leitura. Hoje é um dia normal e vocês vão para o laboratório de ciências. Então, a gente percebe, e isso chega a doer o coração, assim, o quanto as pessoas poderiam ter acesso a essa informação, a essa cultura, mas elas não têm, porque a gente vive um período de militância e doutrinação que substituiu o conhecimento. Sim, com certeza. E eu acho que são tantos problemas, né? Porque eu acho que quando a gente aplica essa questão dos professores, que não é sobre os professores medíocres, né? Sim. Eles não conseguem fazer Exato, o conteúdo brilhar. O conteúdo brilhar. O conteúdo é sempre obrigatório. E é sempre obrigatório. E aí daí eu acho que você tem problemas com os professores, com a formação dos professores. É um problema que eu falei, é um ciclo vicioso, né? É cíclico. E daí é triste porque você subestima o aluno
E o professor também é subestimado, o professor também às vezes tem ideias. Eu já tive professores sensacionais, mas são poucos. Que muitas vezes acontece isso, eles estão analisando os alunos de um certo modo e eles são reprimidos, eles falam, não, acho que não é bem assim que você deve avaliar esse aluno. Porque o que acontece no Brasil, eu fui estudante, eu vou falar isso com propriedade, gente, não é um dado da minha cabeça. A gente estuda para passar de ano, a gente não estuda para reter conteúdo e aprender. Então, isso é um problema de base no Brasil. E aí você tem professores que se veem totalmente desestimulados porque eles já vêm numa faculdade que já tem professores que passaram por tudo que a gente passou. Então, você tem uma bola de neve, entende? E subestimar os professores e subestimar os alunos é triste, porque aí você vê várias histórias de pessoas brilhantes que não tiveram as suas oportunidades porque você tem um sistema de ensino falho e raso. E isso não estou falando sobre o artista. Eu estou falando sobre advogados que não sabem ler. Eu estou falando sobre médicos que não têm conhecimento básico. E eu acho que isso deveria nos assustar, entende? Eu acho que a gente deveria falar, opa, eu acho que tem alguma coisa errada com a nossa educação no Brasil. Porque se você tem profissões distintas que apresentam os mesmos resultados, a gente pode pesquisar na internet. Nós temos adultos que são analfabetos funcionais, pessoas que não compreendem o que elas leem. E se elas não compreendem o que elas leem, elas não vão estar interessadas em comprar um livro. Elas não vão estar interessadas em ler artigos. Elas não vão produzir conteúdo para ser passado. Então, eu acho que é um problema muito grave, muito sério, e que a gente precisa analisar talvez de uma outra forma. Porque alguém provavelmente pode comentar, mas existe um investimento de 6% do nosso PIB na educação. Existe, mas ele não está gerando resultados, porque se nós estamos nos 20 últimos lugares de uma prova mundial, isso tem que ser alarmante para nós. Por que a gente está investindo em educação e essa educação não nos traz retorno? Talvez a gente tenha que fazer uma reforma no nosso sistema de ensino. Então, é preocupante, assim, sabe? Sim. Mas a questão é a seguinte, ó, se nós temos um político que é mentecapto, não estou falando de algum político específico, qualquer um, que ele é mentecapto e ele passa para a sociedade uma imagem de que ele é bem-sucedido, porque ele foi bem-sucedido. Aí as pessoas raciocinam assim, a educação não é necessária. Sim. Entendeu? Esse é o grande mal. E os professores, a incumbência deles, na minha visão, é passar, assim, arte, professora de educação artística. Ela tem que passar para o aluno assim, ó, educação artística é o máximo, é uma maravilha. E ninguém aprende aquilo pelo que não é fascinado. Ninguém aprende aquilo pelo que não é fascinado. Nem que seja a topeira que aprende uma filosofia barata, uma filosofia de boteco. Os bêbados, eles gostam do que eles falam. E eles se sentem importantes. Por quê? Porque dentro do universo deles, aquilo brilha. Né? Mas nós não conseguimos fazer essa transposição para o conteúdo acadêmico. Nós ensinamos as pessoas a rejeitar o conteúdo acadêmico. Como? História, né? A história do Brasil é algo fascinante. Sim. Eu tenho um livro, o lado politicamente incorreto da história do Brasil. Os mesmos conteúdos que eu aprendi na escola estão ali naquele livro, só que eles deram um viés nele de algo bem-humorado, de algo ridículo, bizarro, porque isso chama a atenção das pessoas, né? Infelizmente é isso que chama, não as outras coisas. Então, eu aprendi naquele livro muitas coisas, conteúdos que eu rejeitei na escola, porque eles deram uma ênfase diferente, né? Algo interessantíssimo, vamos dizer assim, né? Sim. Exatamente. E quando você pensa na riqueza que a gente tem, começando aqui por Curitiba, na área da literatura, por exemplo, a Helena Collodi, o Dalton Trevisan. Aqui mesmo na nossa cidade, a gente já tem muita coisa preciosa que nós podemos entrar em contato com essa leitura e passar para os estudantes nas escolas. Acredito que alguns professores já fizeram isso, porque eu tive contato com isso, mas eu estudava numa escola privada, então eu tive contato com isso. E eu queria saber de você, professor Jefferson, esses autores, assim, o quanto você conhece sobre eles e como que você os vê? Dalton Trevisan? Dalton Trevisan. Então, ele faz uma literatura, porque assim, na minha visão,
tudo que é diferente chama atenção, e tudo que é igual não chama atenção. Isso é normal, né? Por que você está usando esse lenço no pescoço? No colo, né? É porque ele chama atenção, tem uma cor diferente da roupa. Tudo que é esteticamente atrativo tem valor. Então, o Dalton Trevisan, eu já li a literatura dele, ele tem um enfoque assim mais soturno, mais sombrio, a mesma arma do Nelson Rodrigues. Chama atenção. E a pessoa lê com prazer. Né? Não todos ao mesmo tempo, mas com prazer. Então, eu localizo os autores paranaenses como excelentes autores. Dentre o mar de uniformidade e falta de brilho, tem muita gente que brilha. Então, concordo, apoio. E a Helena Collodi? Helena Collodi, aí ela entra na questão, porque a literatura é assim, ó. Ela também tem a parte estética e a parte nostálgica e aquele segmento da literatura que remete ao carinho, ao amor, à feminilidade, à valorização dos sentimentos, né, que é algo que hoje é desprezado totalmente. Mas eu não desprezo, eu creio que ela cumpre seu papel ali de poetisa e nos traz literatura de qualidade. Sim. E falando assim sobre esses autores, você mesmo citou o Nelson Rodrigues, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê que o Nelson Rodrigues trouxe uma revolução na forma de escrever. Olha, se eu posso advogar uma ideia aqui, eu vou advogar uma ideia. O que atrai as pessoas é a genialidade. Não é a estética, o estilo literário, né? Nós temos no quinhentismo Pero Vaz de Caminha. O cara escreveu uma literatura que dava informação sobre o Brasil. Mas é fascinante. Se você chegar a ler, você vai ficar fascinado. Por quê? A minha concepção de vida é que o gênio atrai. O gênio forma as pessoas, né? Nós temos 1000 cantores, mas você sempre vai se orientar para aquelas músicas que são geniais, aquelas vozes que são extraordinárias. É isso que faz a vida, entendeu? Porque a escola, a escola falta isso, brilho, genialidade. Sim. Você já assistiu ao filme Sociedade dos Poetas Mortos? Lindíssimo! Assistam esse filme. Assistam esse filme, é verdade. Lindíssimo. Por que aquele professor teve tanto sucesso entre os alunos? Que ele tinha uma paixão, né? Era um brilho, né? Sociedade brilho. dos Poetas Mortos, ele fala muito sobre essa paixão, sobre a necessidade do ser humano se expressar através da poesia, da literatura, e ele era um professor genial. E aí Genial. Ele rompe a barreira. Eu sou a favor do gênio. Eu acho que a humanidade deveria ser constituída de gênios. A vida seria mais legal. Agora, vejam bem. Vocês notaram na cena final que chega um diretor, aquele diretor, o diretor da escola, que ele representa o sistema. Sim. A escola como ela é. E ele fala assim, peguem o livro tal, abram na página tanto. Daí o aluno pega e fala, foi arrancada. e ele passa como que é o nome dele? Robin Williams. Robin Williams. Ele passa e fica olhando. E os alunos olhando para ele. Tudo aquilo ali é muito emblemático. Muito. Porque aquele diretor mais antigo, não tenho nada contra a pessoa antiga, mas ele representa assim, é aqui, é só assim, tem que ser desse jeito. Sim. E o Robin Williams, ele representa o ensino com prazer, com diletantismo, né? E vocês notam que eles ficam olhando, os alunos ficam olhando para ele assim, né? Na mente deles está o velho e o novo. Sim. O gênio e o medíocre. Sim. E nós brasileiros, somos obrigados a optar pelo medíocre. Sim. Nós nascemos num país que diz para nós assim, o medíocre é o certo, o medíocre dá certo.
Seja medíocre e nada mais. É isso que o país espera de vocês. E nós vivemos num mar de mediocridade. De pessoas sem brilho. De pessoas que falam errado. Não tenho nada contra falar errado. Mas eu digo assim, quando a pessoa fala errado porque ela não aproveitou as chances que teve de falar certo, ele não é alguém para ser seguido. Então nós somos obrigados a aguentar o mau funcionário público, o mau compositor, o mau escritor, né? Nós somos obrigados. Não, vocês têm que ser medíocres. Por isso que eu sou fã do gênio. E seja brasileiro ou estrangeiro, eu sou fã do gênio. Sim. Então, se houvesse mais genialidade, e o Nelson Rodrigues é isso. Ele não é nem um escritor recomendável. Porque a escrita dele é perigosa, né? Ela percorre alguns caminhos, alguns caminhos, né? Mas o gênio absolve a pessoa. Sim. Então, quando eu leio Nelson Rodrigues, Jânio Quadros dizem que foi isso, foi aquilo, foi um mal político por causa disso, por causa daquilo. Renunciou tal. Mas eu pego no YouTube e fico ouvindo discursos do Jânio Quadros. Porque ele era genial. O gênio, ele absolve a pessoa das suas culpas pessoais, né? Sim. Suas culpas não, seus defeitos pessoais. Porque no gênio está a alegria da vida, a felicidade. Sim. Muito bem. E quando, por exemplo, quando a gente vai fazer uma adaptação de uma dessas literaturas geniais, como o Oliver Twist, para uma peça de teatro, como você faz esse processo de adaptação? Então, sabe que é muito difícil você agradar um público com adaptação, na minha opinião. Muito. O público que é fã daquela Pra obra. mim só existe assim, existem 3 filmes que conseguiram fazer isso, mas pode falar. Depois você tem que falar quais são. Pode falar, curiosidade. Não, pra mim, assim, as obras que conseguiram adaptar livros muito bem foram Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e, pra mim, Orgulho e Preconceito. O resto, não que eles sejam filmes ruins, mas assim, os que conseguiram pegar essas obras e falar, nós vamos fazer um deleite com o que essas obras entregam visualmente, foram essas 3 adaptações. O resto eu tenho minhas Eu não assisti ressalvas. Orgulho e Preconceito, mas os outros 2 eu concordo. Então, eu acho bem difícil porque, cara, sempre o público espera que você coloque a obra toda ali. Sim. E na verdade o público espera que você seja o autor original, no final das contas, em alguns aspectos, né? E aí isso é bem difícil de acontecer, né? E uma das coisas que a gente fez ali no Oliver Twist, a gente, obviamente, como a gente mudou a forma, a linguagem, que é de literatura, a gente mudou para o teatro, né? Obviamente, a gente tinha que mudar muitas coisas. Porque, cara, ali é a arte do ao vivo, é o espetáculo ao vivo, daí ali a gente tem sonoplastia, a gente tem vários outros recursos como sonoplastia, iluminação, os atores, o figurino, toda a ambientação, né? Então existe toda uma carga ali que a gente precisa carregar. Charles Dickens, principalmente, é muito complicado de fazer, na minha opinião, porque, assim, o Charles Dickens ali original, ele não é infantil, né? Não, jamais. E aí acontece que para você escrever uma peça de teatro com a profundidade que ele coloca nos personagens, que não seja mais de 3 horas essa peça, cara, não tem como. Sim. É muito difícil. Sim. Então, assim, você acaba tirando e cortando alguns personagens, e por isso, quando você corta personagem, você tá cortando história, você tá cortando vida. Da história daquele mundo ali do Oliver Twist. Sim. Então, assim, cara, a adaptação, eu diria assim, nesse caso do Oliver Twist, eu penso que é uma porta de entrada para aquela pessoa que não teve contato nenhum com a história. Com a história. E às vezes, vamos ser sinceros, que a gente já tá falando sobre essa questão do Brasil ter essa mediocridade, às vezes essa pessoa não vai pegar o livro para ler. Com certeza. É que nem a história do Holocausto, né? Que muitos falam que o ideal não é fazer ficção, né, sobre a história do Holocausto. Mas, cara, eu confesso o seguinte, é uma história muito séria. E é verdade, é real. Só que eu comecei a entender sobre o Holocausto porque eu comecei a ver histórias de ficção primeiro. E eu me atraio muito por ficção. Sim. Eu vou muito para esse lado primeiro. Daí a gente volta lá no início da conversa que a gente falou um pouco sobre ficção. Então, essa adaptação,
E a ficção não é uma mentira, só deixar isso bem claro. Porque daí Sim. isso não faz, por exemplo, do Holocausto. A gente também tem uma peça de adaptação do Holocausto, mais de uma, na verdade. Não faz do Holocausto uma mentira. Sim. Na verdade, a gente coloca um pouco da fantasia, um pouco ali das experiências dos personagens, Sim. para usar como metáfora, como poesia, como disse o Jefferson Sim. também, é a questão da gente entender que, cara, se a gente for ficar passando a realidade do que já existe, a realidade da nossa vida, a gente vai entrar em crise, vai entrar em depressão. Então a ficção, ela precisa vir também para trazer de uma forma um pouco mais solta, um pouco mais calma, vamos dizer assim, serena em alguns aspectos, né? Sim. Porque daí a gente suspende um pouco a realidade que a gente sabe que já existe. Sim. E se for pra gente ver a realidade, às vezes é através da ficção, o primeiro contato que eu tive com a ficção que eu vou falar, não é possível que essa coisa aconteceu, por exemplo, o Holocausto. Aí eu vou lá para ver as notícias e ver como que aconteceu, o que que realmente aconteceu. Daí a gente chega lá nas pessoas que passaram mesmo por isso, tipo, o mais famoso, tipo Anne Frank, né? Tem alguns diários, na verdade, de alguns lá do Holocausto. Aí a gente começa a entrar em contato com essa história real, né? Por exemplo, A Vida é Bela. A Vida é Bela é uma ficção. Ela respeita a história. Eu acredito que existe uma polêmica, e nós traremos aqui pessoas para falarem sobre isso, sobre o menino do pijama listrado. Sim. Que a questão do menino do pijama listrado não é sobre ser uma ficção, que existe uma resistência por parte da comunidade judaica em relação a esse filme, Sim. porque esse filme, segundo eles, e a gente tem que se aprofundar mais para falar sobre isso, romantizou o menino alemão que fez amizade com o menino Sim. judeu e que estava num lugar ali de livre acesso ao campo de concentração. Mas, tirando essa polêmica do menino do pijama listrado, que eu sei que existe, um filme como A Vida é Bela é um filme Sim. lindíssimo. É lindíssimo. Eu acho que a ficção cai muito nisso, né? Claro, eu não vou saber falar aqui lindamente sobre o que Platão tá falando quando ele discorre sobre isso, mas eu acho que a gente começa a entender que é verdade. O mito, o conto, a ficção, ele vai trazer uma lente que suspende a realidade? Sim. Mas ao mesmo tempo você entende a vida através daqueles contos. E eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, eu lembro de ganhar da minha avó contos infantis numa caixa que tinha vários contos, tinha os Cisnes Selvagens, tinha a Pequena Sereia, e você começa a ter contato com as ficções, mas das ficções você absorve lições, porque o Oliver Twist é isso, por exemplo, o Oliver Twist está falando sobre a Revolução Industrial, sobre as crianças que eram tratadas como adultos, o crime, a criminalização e a marginalização das crianças, e você não vai passar isso para crianças, mas o que as crianças aprendem do mito, do conto, da história e da ficção? Elas aprendem sobre perdão, elas aprendem sobre irmandade, elas aprendem sobre bondade, sobre ser alguém genuíno, porque essa lente que a ficção traz faz com que as pessoas absorvam o que elas podem ver dentro dessa história. Ah, mas não é a verdade. Não é o Oliver Twist, de fato, que é o livro do Charles Dickens. Mas isso aí, as crianças vão ter acesso em outro momento à vida delas, baseado, né? É baseado nisso, né? Mas já aconteceu de muitas pessoas assistirem a peça e falarem que foram ler o livro depois. Sim, com certeza. E viram que não tinha nada a ver. Não, é claro, porque né? o livro é mais denso, Muito né? denso, Personagens que são assassinados, a gente não vai levar isso pro maior. palco pra apresentar pra criança. Exato, mas olha a força da ficção. Porque aí a ficção você coloca para uma criança, você incentiva ela a ter um hábito de leitura, você incentiva ela a visualizar o mundo de uma outra forma, você incentiva tantas coisas para que essa criança cresça tendo acesso à cultura mesmo, que a gente não pode negar o fato de que é importante, né? Com certeza. Cara, só a questão ali, até mesmo do menino do pijama listrado, e eu diria que da menina que roubava livros. Uhum. Eu diria assim, é complicado porque a gente tá assistindo uma ficção que tem uma criança. E uma criança nem sempre tem noção, principalmente da idade ali dos personagens, do que realmente era tudo que estava acontecendo na Segunda Guerra ali. Sim. Eu não sou judeu e não tenho na minha família, então eu não sei e não poderia falar com toda a propriedade. Só que assim, ao mesmo tempo eu estou falando da ficção em si, né? Eu penso que o roteirista ali, diretor, enfim, quis passar
foi essa realidade, e por usar uma criança que tem essa inocência, acaba criando essa amizade com a outra criança lá, do menino do pijama listrado, né? E acontece o que aconteceu. Na realidade, isso jamais aconteceria, dessa criança ter essa amizade, não sei o quê. Provavelmente não aconteceria. Mas ali a gente o público precisa suspender um pouco a realidade para poder entrar na história, Sim. né? Pra gente poder acreditar. Afinal de contas, tem várias outras, tem ficções que, cara, parece que não tem nada que a gente consegue grudar com a nossa realidade, entende? E sim, a ficção, ela anda de mãos dadas com a verdade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela não é um documentário, né? Então a gente precisa trazer essa realidade com uma outra interpretação. Na verdade, a ficção, assim, não é mentira. Sim. A ficção é uma interpretação. Sim. É uma supra-realidade. E é isso que você falou. Talvez para nós não afete tanto quanto para essa Sim. comunidade que viveu essas histórias, que passou por isso, e que na visão deles esse filme acaba não acrescentando ou agregando para quem vai estudar sobre as histórias do Holocausto, né? Sim. Tanto que eles têm a lista oficial que eles indicam, a lista de Schindler, filmaço, Operação né? Valquíria, A Queda, que são filmes maravilhosos. Mas A Vida é Bela é Lindo também, é um dos meus filmes favoritos da vida. E O Menino do Pijama Listrado é um filme comum. Assistir não fez nenhuma surpresa, nenhuma decepção. Tem a licença artística também. A licença artística, No trovadorismo, o eu lírico era uma mulher e era escrito por um homem. Por um homem. Então, né, não... Sim. A literatura não pretende retratar a realidade. Ele quer trabalhar com o emocional, com o lírico, né? Sim, tanto que a gente foi fazer, não só na literatura, no teatro, no cinema, A Paixão de Cristo. A gente fez o espetáculo teatral não começando pelo nascimento de Jesus, mas começando pela parte em que ele foi traído, né? E aí a história, cronologicamente, não segue ali exatamente como ela aconteceu. Então, essa licença poética, né? Daí, esse caso, a gente fala especificamente de formato de narrativa, né? A gente usa um formato ali de narrativa moderna, né? Bastante inspirado e baseado no filme da Paixão de Cristo mesmo, do Mel Gibson. E aí ali a gente conseguiu construir, claro que algo bem menor, né? Porque o filme é maior, mas a gente consegue construir e 100% conectado à Bíblia, né? Na verdade, até esse roteiro da Paixão de Cristo, ele foi analisado e criado junto com um cristólogo mesmo, né? Um pastor mesmo que sabe, que é teólogo, e analisou cada palavra, assim, para ver o que estava dentro, o que passava um pouco do limite e ia já para uma parte muito... Ficção. Talvez, né, uma interpretação, talvez meio errada, que daí seria, nesse caso, entrando demais na ficção, enfim, né? Mas a gente conseguiu tratar a realidade ali, nesse espetáculo ao vivo, de um jeito sensacional. Sim. E houve uma pessoa que assistiu a esse espetáculo que ela não é dada à leitura, mas aquele espetáculo ali que vocês apresentaram chamou a atenção dele, comoveu, e essa pessoa, junto com a sua esposa, entronizou ali aqueles valores artísticos que foram ali exalados, né? E ficou feliz. E eu acho que uma das grandes finalidades da arte é fazer as pessoas felizes, né? Claro. Porque nós já temos coisa demais para fazer feliz. A vida já é dura demais aqui, né? Até os questionamentos, as reflexões que elas trazem nos tornam felizes porque nos tornam livres. Às vezes a gente fica deprimido quando se dá conta da nossa realidade, quando vê uma peça teatral, um livro, um filme no cinema. Mas isso também é liberdade. Com certeza. De entrar em contato com a verdade. Eu queria perguntar aqui para vocês qual que é a importância do diálogo na escrita, seja na literatura, no roteiro ou na dramaturgia. O diálogo. Pessoalidade, né? Os textos dissertativos, que são textos que expõem ideias, eles estão muito longe do leitor. Quer dizer, de alguns leitores está perto. Se a pessoa pensa igual, se a pessoa está interessada na solução filosófica daquele texto. Então, agora, o diálogo não, ele aproxima o leitor da pessoa.
Alguns até fazem uma catarse. É como se eles estivessem sendo aquela personagem, né? E são esses que têm sucesso. Então, a gente fala em arte, literatura, educação, escola, só que a gente não pode esquecer o principal valor que está em questão, que é a pessoa. As pessoas são pessoas, eles não são... Por exemplo, no caso da dissertação, no caso de uma tese, a pessoa concorda, discorda, vê com apreço, vê sem apreço, despreza, valoriza. Mas na narrativa, quando há o diálogo, você aproxima o leitor de você, da sua visão, entendeu? E ele se sente ali uma pessoa participando. Igual aqui, ó, nós temos 4 pessoas conversando, uma pessoa ouvindo, ou 2, não lembro. Duas. Então, tudo que... É isso que, às vezes, faz com que a literatura brasileira, a música brasileira, a poesia brasileira perca um pouco seu propósito e sentido. As pessoas... eu faço arte pela arte. Não, você faz arte porque alguém vai te ler. Claro. Eu fiz um livro chamado Histórias que o Menino Contou. A maior alegria que eu tenho é quando alguém faz como a Laura e o Andy fizeram. Pegaram um excerto e fizeram um quadrinho e mandaram para mim. Foi. E isso que valoriza o seu trabalho. Você tem que ter uma resposta, né? Porque ao final de tudo nós temos que fazer a seguinte soma. Arte é igual pessoa. Nossa. Pessoa faz arte, pessoa exibe ou expõe a arte para outra pessoa. Se for só para ficar no arquivo, A gente vai fazer um adesivo, arte igual pessoa. Muito bom, verdade, muito bom. Sabe, Laura, desculpa só te falar o seguinte. Na verdade, tudo é pessoa. Sim. Tudo é pessoa, né? A gente vive em função de outras pessoas. De outras pessoas. E a nossa sociedade moderna, usando um chavão aí, a nossa sociedade moderna, ela valorizou muito, né, coisas, objetos, entende? Mas não é certo e nem produtivo. Sim. Eu acho que isso é tão legal, né? Essa pessoalidade, essa palavra é muito importante. Porque eu lembro de livros que eu li, por exemplo, Jane Eyre, pra mim é um livro fantástico. Não me relaciono com a Jane Eyre, porque eu não estou na era vitoriana, não sou uma menina órfã. Mas aí quando você lê esse livro e você lê esses diálogos e você lê o que esta personagem está falando, entra a pessoalidade. Porque aí você fala, isso aqui se relaciona comigo de alguma forma e eu posso aplicar o que está sendo falado dentro disso na minha vida. Então eu acho que isso é muito fundamental. E eu acho que o nosso sistema artístico, vou colocar como sistema, né? Eu acho que a nossa base artística perdeu muito da sua pessoalidade. Porque eu acho que não se pensa mais numa arte que é feita para outras Pensa-se em propor uma ideologia, entendeu? Eu vou escrever uma peça sobre a criança. Essa criança já é politizada, já é ideologizada. Né? Para quê? Para quem? Para quem? Porque a função é alcançar uma criança, Sim. interesse. Isso é interessante, porque eu tive um diretor que ele falava assim, é bem engraçado, porque ele falava assim, você não odeia o seu público. Então, assim, a gente volta no papo do cinema e no papo do teatro que a gente conversou aqui também, tá tudo interligado. Você faz o teatro, a peça, a literatura para o público, para as pessoas. Sim. Não para um clã da classe artística que vai te assistir e vai falar, nossa, que profundo isso que você fez, Você eu te nem aprovo. acha que a Lei Rouanet vai te financiar, né? Você vai fazer pela... Exatamente, você vai fazer para as pessoas. Então eu acho que as nossas experiências, elas são muito legais, porque a gente consegue ver um artista sentado na plateia assistindo uma peça nossa, e a gente consegue ver como aconteceu a experiência, um mecânico, o seu Edson, sentando para assistir uma peça e falando, eu gostei, eu entendi. Então, assim, não tem essa até uma soberba de fazer uma arte que eu quero expor, é para mim e para minha classe artística entender. Mas é para as pessoas e é para chegar em todo mundo, né? E a gente viu muitas peças. Eu fui jurada de um prêmio aqui no Paraná. Então, assim, de 60 peças que eu assisti, 40 eram ideológicas e não chegavam nas pessoas. O público era o público da arte ou o público que simpatiza com a arte. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Nas pessoas, acima das nossas ideologias.
É. Verdade. No teatro, assim, o que traz movimento pra peça é o diálogo, né? Lógico. Uma vez que você vai escrever uma peça de teatro, cara, você tem que trabalhar ali o diálogo bastante, assim, trabalhar a criatividade em cima disso. Mas aí a gente vem pra simplicidade, a gente vem pro cotidiano. Esses dias eu fiz um post sobre isso, inclusive. Que a gente pega e uma das coisas que a gente precisa fazer é observar. Observar muito, Uhum. começar a ver as pessoas, ouvir as conversas, né? Uma das coisas que a gente fala sobre escritura é que não dá pra ficar fechado num quarto pra sempre, nas Sim. montanhas, né? Muita É. gente cria na cabeça que Que o vai pras escritor se isola, montanhas e vai ficar excluído escrevendo, tomando uma xícara de café, né? E não é bem assim. Porque a gente precisa estar muito tendo contato com as pessoas, com esse relacionamento, tendo esse relacionamento com a vida cotidiana. Uma vez que a gente tem isso, Sim. cara, já sai dali muita coisa. Sim. Eu mesmo, eu tenho o Muito. hábito, eu perdi um pouco, mas eu sempre tive esse hábito de andar bastante com uma caderneta. Aham. Agora eu perdi porque, na verdade, eu escrevo muito no meu celular. Eu tenho um grupo comigo mesmo, sozinho. E eu Todos escrevo temos. Todos muito temos. lá. E eu escrevo muito lá. Tipo, muitas Ah. frases que eu vejo, principalmente quando eu tô focado em algum tema específico, alguma peça. Aí eu sempre tô esperto e falo, nossa, aqui é uma frase que o personagem falaria, ou algo parecido, e me inspiro Sim. naquilo, tal, né? O que acontece quando você faz isso? Aí você não voa demais, você não brisa É. demais, você traz pra realidade. Por quê? Porque se alguém disse aquilo, aquela frase, por exemplo, é porque geralmente as pessoas dizem coisas do tipo. Do tipo. Então a pessoa vai assistir, ela vai se identificar, ela vai falar, nossa, eu falaria esse tipo de coisa. Tive uma experiência agora, recentemente. Escrevi uma peça, um desafio, que a minha esposa diretora colocou pra mim, É. que era pra escrever uma peça pra mulheres, feita por mulheres pra mulheres. E aí a gente apresentou, estreou ela, e algumas mulheres vieram e falaram pra mim assim, cara, como você captou essa essência de jogar na peça e jogou no cerne da mulher ali, muitos conflitos, muitas ideias, muitos pensamentos, você jogou ali. Várias mulheres vieram me falar isso. Não teve o oposto, mas pode ser que tenha, só não veio falar comigo, né? Mas assim, várias mulheres vieram e falaram, quando eu fiquei sabendo que foi um homem que escreveu, eu fiquei assim, tocado. Uhum. Ou tocada, né? Então assim, cara, e com certeza, né? Aí voltando pra essa parte do teatro, é uma coisa coletiva também, é algo coletivo. Quando a Uhum. gente fala de diálogo, a gente tá falando sim, a gente começa lá da dramaturgia, mas a gente também tá falando do ator, que é a via, né? Então assim, pode ter um texto incrível, genial, mas se não tiver um ator que faça, que interprete do jeito correto, a gente perde. É. Uhum. E isso pro cinema, pro teatro, Pro pra cinema, qualquer pro coisa, teatro. né? Sim. A gente fez agora recentemente uma peça que teve alguns É certo. Trechos. trechos do livro do Histórias que o Menino Contou, né, que a gente Uhum. fez, que fala sobre família. Passando pela crise da pandemia. Na época que a gente teve a pandemia, eles estavam passando pela pandemia ali. E eles, contando um pouquinho do enredo, são 3 irmãos que perdem a mãe e eles começam a lembrar de coisas do passado. Eles perderam a mãe na pandemia. Essa peça, por exemplo, ela não foi escrita assim, solta. Primeiro, assim, eu passei pela pandemia, então já começa o laboratório aí. Segundo, Uhum. eu fui atrás de muitas notícias e pesquisas durante a pandemia, que ainda eram poucas, mas daí essa peça foi escrita durante a pandemia, então quando ela finalizou, né, que começou a abrir mais as coisas, tal, já tinham bastante notícias e coisas assim, reportagens, né, entrevistas. Então eu peguei bastante entrevistas, eu li muita coisa, eu assisti muita coisa, então a gente fez todo aquele brainstorm, todo aquele tempo de pesquisa. E o livro Histórias que o Menino Contou fala muito de histórias de família, fala de histórias do passado. E aí tem trechos fiéis ao livro lá, inclusive, que encaixaram perfeitamente. Então a gente fez uma junção ali, né, que ficou sensacional. Essa poderia ser uma das peças que as pessoas falam, nossa, mas não tem ninguém virando de ponta cabeça, andando de costas, nada assim. Não tem. Mas essa é uma das peças que mais toca o público. Sim. É uma das peças que o povo sai chorando, e não é que chorar significa algo, né? Pode sair rindo também. Mas o povo consegue rir, chorar, ter essas nuances ali, porque, na minha opinião, aí a gente volta bem pro simples mesmo, a gente não precisa nem ir tão profundo.
por causa do cotidiano. Porque Sim. todo mundo passa por isso, pela família, todo mundo tem essa situação. Sim, A identificação, e a gente entra também nos arquétipos, né? total, porque quando a gente fala do Plínio Marcos, quando a gente fala do... Ai, você gosta Machado saber de do Assis? Não, do Machado de Assis não. Que você Dalton perguntou agora. Trevisan. Nelson Rodrigues, desculpa. Quando a gente fala desses autores, eles foram muito geniais, porque a verdade é, estamos todos à mercê da marginalidade da vida. Sim. E isso faz com que a gente crie uma relação de pessoalidade. Mas é aí que tá, é o que nos leva a pensar o seguinte: será que na arte, até onde, na verdade, a gente quebra as regras? Essa é a pergunta, na verdade, né? Que vocês podem até responder. Até onde a gente quebra as regras? Porque eu, só contando essa experiência, eu fiz um workshop esses tempos atrás de dança, por causa de espetáculo ao vivo, e eu procuro sempre fazer uns workshops de algumas áreas, assim, né? E aí eu fiz recentemente, e tinha uma professora que escreveu um livro, ela é mestre na área de dança, especificamente contemporânea e tal. E eu fui fazer uma aula dela. E, cara, a aula dela era, mais uma vez, a gente volta na parte do ensino, era muito ruim. Muito, 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 muito ruim. E olha que eu não sou expert, na verdade, eu não sou nem iniciante direito em contemporâneo. Eu fui fazer para entender o corpo, movimentação e tal, para trazer pro teatro, né? Eu sempre estou fazendo esses workshops e fui atrás disso. E eu percebi, cara, que ela não... Nossa, tinha uma brisa. E aí a gente ficava assistindo ela um tempão fazendo coisas que ela achava sensacional. E eu achei, cara, nada a ver isso aí que ela tá fazendo. Então, assim, aí ela falava muito sobre isso, sobre quebrar as regras. Porque eu concordo sobre quando a gente fala assim, cara, você precisa tentar sair um pouco da caixa. Sim. E eu acho que esse sair da caixa é no sentido até mesmo, como eu falei, de sair do quarto escuro que você está escrevendo ali. Ou do quarto claro, né? Que você está escrevendo. Mas seja como for, agora, esse negócio de quebrar as regras e você tem que fazer algo muito místico, muito diferente, você tem que ter contato com um tipo de semideus e não sei o quê. Eu penso, eu tenho minhas dúvidas até onde a gente se encaixa nisso aí. Porque daí, no final das contas, a gente volta e vê que uma das peças nossa que mais dá certo é a peça do cotidiano. Sim. Sempre, O filme que né? dá certo. O A gente filme do sempre, eu cito cotidiano, Paulo Gustavo. O que o Paulo Gustavo fez? Observou a mãe dele, Exatamente. Um grande criou um arquétipo, personagem em cima da mãe dele que é um arquétipo mundial. As mães têm características da Dona Recorde. Hermínia. E aí ele fez Recorde de sucesso bilheteria na no TV, Brasil. no filme e no teatro. Porque as pessoas sentam e veem a Dona Hermínia surtando e falam: a minha mãe já fez isso. Isso, verdade. Fale. A questão aí que algumas coisas me chamaram a atenção, né? O simples é genial. Muito. As pessoas não entendem isso. Essa professora que o Ted citou, ela quer ser um gênio, entendeu? Alguém fora da curva, alguém que impacta, né? Mas ela esquece, talvez possamos dizer assim, que o simples é genial. O simples é genial. O simples é o mais genial que existe. Sim. Então, assim, eu não posso criar uma ficção sobre um episódio histórico, como vocês falaram sobre o Holocausto. Mas a minha recomendação para os alunos de redação era a seguinte: leiam e escrevam. Leiam e escrevam. Pega um caderno. Hoje eu vou escrever sobre bula de remédio. Isso é genial. Por quê? Porque a pessoa, como vocês estão falando, a pessoa pega um texto sobre bula de remédio, ele já leu uma bula de remédio. Agora, se você vai escrever sobre política, não são todos que têm acesso a esse assunto ou se interessam pelo assunto. Então, eu dizia para os meus alunos assim: leiam bula de remédio. Pega uma bula de remédio, lê. Quanto eu já aprendi na farmácia, quando eu trabalhava na farmácia, com essas bulas. Aprendi a ler, aprendi a interpretar e aprendi a escrever numa bula de remédio. Sim. Depois, escrevam. Né? Escrevam poemas, escrevam contos, romances, crônicas, seja o que for. Peça teatral, se você conseguir, né? Por quê? Porque essa intimidade com a palavra, esse lidar com a palavra, te gera uma familiaridade, te gera uma intimidade com a palavra. Sim. E você descobre um mundo, né? Como dizia lá pro indígena:
o padre lá, o missionário, mostrava as estrelas para o índio, né, Tibiquera. Falava assim, ó, não são foguinhos pendurados no céu, são mundos, são universos. Daí ele falava assim, mundos, Tibiquera, mundos. E eu digo assim para a pessoa que tem interesse em crescer na área linguística, né, seja pela leitura, seja pela interpretação de texto, que uma das coisas que no Brasil nos prejudicam muito é que as pessoas não conseguem interpretar o que leem. Né? Uhum. Você lê assim, fulano roubou, fulano roubou, tá. O que eu entendo desse texto? Que fulano é ladrão. E as pessoas não conseguem mais fazer isso. Uhum. Ele lê, fulano é ladrão. Ele não faz essa equação. Ladrão, roubo é igual a ladrão. Uhum. Então as pessoas não conseguem assim abstrair, né? É tudo ali, ó. O que ele está vendo é tudo literal. Sim. Tá. Então escreva, leia, crie, né? Uma época eu não podia, eu não estava no Ministério da Palavra, porque eu sou pastor também, né? Então eu estava frequentando uma igreja, mas eu era um simples membro, só porque eu sempre tive vocação para pregar. Sempre gostei. Uhum. Então eu pegava aquele menino, filho da Marilza e da Eliel e o Júnior. E punha os dois, eles tinham uns 6, 7 anos, punha no quarto e pregava um sermão para eles, fazia um apelo e eles aceitavam Jesus todo culto. Por que isso? Porque assim, aquela atividade me dava e me dá prazer até hoje, entende? Assim como escrever, eu tenho, como eu disse, eu tenho 6 livros, né? E um está completo. Estão lá, talvez alguém diga tempo perdido, mas não, naquele processo de escrever eu aprendi algo a mais. Claro. Então se você vai criar uma peça ficcional, um texto ficcional sobre um dado histórico, não pode ser reprovado. Você está se expressando. Sim. Porque a nossa maior dificuldade hoje é para se expressar, né? Para nos expressarmos. Sim. A gente aprendeu a ficar calado, a gente aprendeu a não expressar o que sente, fica reprimido, fica num cantinho da vida ali, ocupando um lugar meio secundário. Mas não, a arte ela é para a pessoa se expandir, né? Para a pessoa crescer, para a pessoa se expressar, para a pessoa aprender a criticar também, né? Quando você assiste uma peça teatral, você aprende a criticar, a equacionar, a raciocinar, a ver o que é certo, o que é errado. É um Muito processo. bem. Né? E fora que essa questão aí, né, que a gente tá falando dos diálogos, se você cria personagens que tá vindo uma linha aí, né, de personagens protagonistas, né, até mesmo perfeitos, assim, né, você acaba não tendo conflitos reais. E aí vai ficando cada vez mais distante da realidade. Porque daí fica sem identidade, é um personagem perfeito, ele não tem muitas coisas que vencer, as coisas que ele vence são coisinhas bobinhas, muito fáceis, que não é a realidade, enfim, daí a gente vai ficando cada vez mais distante. Aí a gente perde a identidade, né? Daí perde a história, enfim, daí por isso que fica sem graça e por isso que a gente vai para aquela polêmica que os teatros e os cinemas já não são mais a mesma coisa. Sim, acabam não tendo tanta adesão, né? Estão ficando mais vazios, né? As pessoas não estão indo mais tanto assistir, né? Eu tenho primos bem mais novos que eu, que eles, cara, acho que nem foram no cinema ainda. E tem tipo 10, 12 anos, sabe? Então, porque não tem mais o hábito, né? Tipo, não é mais coisa de família, por exemplo, né? Vamos ao cinema, não é mais esse rolê, né? A gente vai no shopping ali pra comer e tal. E cinema lá de vez em quando, né? Nossa, direto, eu tenho ido em salas que estão extremamente vazias. E aí eu queria, para encerrar essa nossa conversa, usar uma conexão com esse tema das salas às vezes estarem vazias, da tecnologia. A tecnologia versus a literatura, ou a tecnologia agrega na literatura, ou ela faz os dois, depende do ponto de vista. Cara, eu vou dizer assim, ó, vou começar dizendo assim. Eu sou artista há quase 20 anos. Eu mudei o meu rumo para onde eu estava caminhando há uns 2 anos e meio atrás. Comecei a estudar muito sobre tecnologia.
Até então, eu sempre... E por que eu tô falando isso? Só para vocês entenderem, assim, o tanto que eu achei importante a gente começar a perceber algumas coisas e estudar isso, mesmo que você não vá trabalhar com a tecnologia e tal. Mas, cara, vamos falar a realidade? Eu já fui bem desses artistas, assim, do tipo hippie, assim, do tipo, não, vamos pro mato, vamos curtir a vida e nada de tecnologia. E, cara, eu sei que tem uma galera que discorda completamente disso e tá tudo bem, tá tranquilo. Só que, assim, você discordando ou não, e eu falo isso numa boa mesmo, sem querer brigar com você, que já vai comentar alguma coisa aí embaixo. Eu quero dizer assim, cara, comece a pelo menos pensar que as coisas vão acontecendo. Os montes de influência vão avançando, né? Então, assim, o que acontece? Não tem como a gente frear. E não é só o artista que vai sofrer ou se beneficiar disso, né? Mas, assim, a gente precisa entender que a tecnologia está aí, ela vai crescer e ainda vou dizer, a galera da área da tecnologia tá feliz. E tem que estar mesmo, é a área dos caras, tá crescendo, tá bombando, né? E eu acho que é sobre isso. E aí, inclusive aqui, eu tive uma experiência assim com o Carneiro, que eu conversando um pouco com ele sobre a parte de inteligência artificial, eu falei pra ele de uma perspectiva do tipo assim, cara, mas isso vai complicar a nossa vida, os escritores e tal. E ele foi um dos casos que eu vi, ele falou, não, mas eu acho que isso é incrível, vai dar tudo certo. E acho que isso pode até ajudar vocês. Cara, e eu comecei a mudar minha perspectiva, porque eu pensei, não vai adiantar a gente ficar tentando lutar contra. Sim. A gente vai... Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Eu acho que o ideal é que o artista vá pesquisar sobre o assunto e começar a se informar e perceber para onde a arte vai. A arte não vai acabar. Sim. O teatro, o espetáculo ao vivo não vai acabar. Eu preciso dizer uma coisa. Eu tenho quase certeza que vai rolar um baque muito forte. Quando o cinema veio, há uns 130 anos atrás, mais ou menos, alguns diziam que o teatro ia acabar. Não acabou. Tá aí, tá vivo, tá de pé. O espetáculo ao vivo tá de pé. Porém, não tem como a gente negar que ele levou um baque. Então, assim, tá vindo agora essa parte da inteligência artificial, falando mais especificamente dessa tecnologia, mas existem outras também. Falando especificamente para nós escritores da parte do ChatGPT, que eu acredito que é melhor a gente começar a observar isso, ver isso como uma ferramenta e ver até onde a gente vai. Eu sei que é contraditório. Eu sei que é uma coisa que a gente sente que a gente tá super traindo a arte ou algo do tipo. E é difícil lidar. Agora, a gente não pode se apoiar 100% nisso. Nada de pegar lá e escrever. Eu já fiz isso para testar, para ver o que a inteligência artificial faria. Escreva para mim uma história de um menino de rua. Ele não vai chegar nem perto do Charles Dickens. Não vai. Então, assim, pelo menos não por enquanto. Pode ser que no futuro sim, mas pelo menos não por enquanto. Agora, seja como for, a gente precisa enxergar como uma ferramenta. Sim. Então a gente, cara, não tem problema, às vezes você olhar lá, pegar o ChatGPT, fazer o seu texto, escrever. Eu fiz isso recentemente, escrevi um argumento que eu queria ver o que o chat ia fazer. E mandei lá o argumento que eu fiz. Eu levei mais ou menos 1 hora escrevendo um argumento bem pequenininho, assim, de uma página só. E aí eu mandei pra ele e falei, melhora esse texto pra mim. A primeira versão foi mais ou menos. Boa parte, eu diria que uns 50% era meu e 50% eu deixei dele. E eu fui ler aquilo e eu falei, cara, até que ficou muito bom isso aqui. Então, assim, não tem como a gente lutar contra. Então, vamos analisar, vamos estudar. Eu repito, eu não estou dizendo para você se apoiar 100% nesse negócio aí. Inclusive, a gente tem uma batalha aí dos influencers. Sim. Né, que estão ocupando o lugar dos artistas o lugar de alguns profissionais. artistas profissionais. O influencer que chegou ontem no rolê, que era só do Instagram, TikTok, etc. Sim, isso tá errado? Cara, sim, tá errado. Tá errado porque esse cara não é, e eu falo isso com propriedade, esse cara não é ator. Tá errado. Agora, por isso que eu falo, não vamos nem pra lá demais e nem pra cá também. Porque se a gente se fechar no mato, não vai rolar. Porque o mundo inteiro não vai se fechar. Então, assim, vamos fazer ao contrário? Vamos ser agressivo no sentido bom da palavra? E vamos estudar esse negócio e correr atrás pra ver até onde a gente consegue utilizar isso e ter parceria com esse negócio. Sim. Porque, cara, se for parar pra pensar, outra tecnologia que tá avançando com força é a RV, que é a realidade virtual. Eu pergunto pra vocês, será que daqui a um tempo... Porque todo mundo, muita gente, já existe a realidade virtual muito forte, inclusive, hoje mais específico nos games, né? Mas assim,
talvez o ator daqui a um tempo vai começar a migrar para uma realidade virtual. Sim. Aí junta, cara, muita coisa que você juntar inteligência artificial e os caras vão colocar inteligência artificial em tudo. Se você juntar a realidade virtual com inteligência artificial, eu acho que vai dar uma mudada no mundo de um jeito que a gente nunca imaginou. Aí, cara, eu não estou querendo causar o tipo de preocupação do tipo, nossa, o TED tá falando do fim dos tempos, vai rolar uma revolução mundial e tal. É, o Exterminador do Futuro. Cara, não é exatamente isso. Só que assim, eu só quero entender, eu tô até escrevendo um livro sobre isso, que é o artista do metaverso. Porque eu tenho a sensação que a gente precisa ficar de olho, porque eu tô achando que o mundo tá migrando um pouquinho pro lado de lá. Então, assim, a realidade é o seguinte, pega esse podcast, esse episódio, e assista ele, inclusive na realidade virtual e não numa tela, assista ele daqui uns 5 a 10 anos, e você vai ver que no final das contas o que eu tô falando é um pouco verdade, e você vai olhar pra isso e vai falar, nossa, ainda bem que eu ouvi aquele podcast e falei, cara, vou estudar um pouco sobre a tecnologia. Eu tenho procurado incentivar os artistas às duas coisas. E eu termino com isso. Vamos estudar a arte, vamos estudar o clássico, vamos ir atrás dos nossos heróis e vamos ver o que tinha lá no passado, porque a gente precisa ver. O artista é muito conectado com a história, a gente precisa ver de onde veio, o clássico e tudo mais. Porém, a gente também precisa ver o futuro. Não dá pra ficar agarrado só ao passado. A gente precisa ver o que tá acontecendo no futuro. Porque, com certeza, os gênios do passado fazem esse chão, essa base pra nós, e a gente estuda, e eu estudo muito o passado, esse chão, mas eu também tô de olho no futuro. Pra gente conseguir entender o que vai acontecer. Gente, principalmente o espetáculo ao vivo. Eu vou dizer assim, não vai acabar. Mas vai levar mais uma pancada aí. Mais um baque. Pode ter certeza que eu tô falando. A gente já tá vendo por essa situação que eu falei, dos influencers, a inteligência artificial, a realidade virtual, entre outras coisas que estão acontecendo. As pessoas já quase não estão indo mais na arte mais tecnologia, que é o cinema. Entendeu? Então, assim, a probabilidade pro espetáculo ao vivo também ir pra um lugar, assim, de abandono, é muito grande. E aí, a questão também é a seguinte, fora isso, é por isso que a gente precisa se despertar com as narrativas. Vamos parar um pouquinho de militar algumas coisas. Vamos parar de só fazer um teatro o tempo todo crítico. Eu digo com enfoque crítico, porque sempre vai ser crítica a história. E vamos começar a pensar um pouco no entretenimento. E quando eu falo isso, esse convite não é um convite à superficialidade. Mas é que, gente, não adianta. A narrativa, a história tá mudando um pouco o rumo justamente por causa da tecnologia. Tá mudando um pouco o rumo para o entretenimento. O que o público quer agora mais assistir e consumir é o entretenimento. E não essa arte crítica o tempo todo. Porque chega uma hora que fica cansativo. Porque, principalmente no Brasil, falando especificamente, a gente tá, às vezes, numa guerra muito, né, grande em outras áreas de ideologia, na política, de forma geral, que, cara, daí chega uma hora que você só quer esfriar a tua cabeça. Você quer chegar em casa e assistir, tipo... romance leve. Sabe? Você quer gratifica, né? Com certeza. Exato, você quer assistir algo mais leve, né? Então eu acho importante a gente perceber isso. Eu sei que é polêmico, mas assim, vamos pelo menos analisar isso, sabe? Pelo menos começar a observar. Refletir sobre isso. Porque a história da tecnologia basicamente é isso. A gente não precisa ir muito longe, né? Você teve ali o cassete, aí depois veio o DVD, aí veio o Blu-ray. Então, a tecnologia está sempre avançando. Como é que nós estamos nos adaptando ao fator da tecnologia? Porque já imaginou? Se os atores falam, não, a gente só vai trabalhar se os filmes forem exibidos no cinema. Gente, quando lançaram o Blu-ray e o DVD, a queda nas bilheterias foi grande, porque as pessoas falavam, vou esperar, vou comprar um Blu-ray, eu vou comprar um DVD para assistir na minha casa. Aí o cinema tem que se adaptar, os streamings, o cinema está tendo que se adaptar aos streamings, então o nosso papel é fundamentalmente, não é sobre quebrar as regras e viver no mato isolado ou algo nesse gênero, mas eu acho que é isso que você falou, é olhar para o passado, olhar para o futuro e encontrar o limiar e falar, então nós caminhamos aqui. Isso, até porque coisas, né? Essa tecnologia, inclusive da inteligência artificial, tá muito no começo, gente. E já é assustador. Eu já vi os caras da tecnologia, inclusive, ficarem admirados, que são os caras que todo dia estão com isso. Então, assim,
ele começou com essa parte da escrita, um pouquinho de desenho e um pouquinho de vídeos. Eu já fui até em outras inteligências artificiais, porque o povo ainda vê muito ChatGPT, mas já existem várias outras que estão fazendo fazendo vídeos mesmo. Sim. E aí o que acontece é que vai mudar o rumo, principalmente do cinema também. Vai mudar, cara. Vai começar a sair, beleza, vai rolar a polêmica ali do Uber, né, com o taxista, blá, blá, a mesma coisa, vai acontecer. Mas vai chegar uma hora que, tipo, o povo vai começar a aceitar de certa forma. Sim. Alguns já me falaram assim, mas você não acha que vai rolar uma curva? Acho. Acho que uma hora vai começar a levantar uma galera e falar, não, vamos voltar para aquela parte lá. Acho que sim. Mas enquanto não volta, por isso que eu falo, vamos estudar o passado, o presente e o futuro, pra gente ficar esperto. Daí, quando rolar a curva, você tem aquela base do passado, lembra? Porque eu tenho amigos, eu conheço inclusive atores que, cara, são atores de TikTok mesmo. Que não sabe nada. Não lê um livro, não lê. O cara não consegue entender uma placa na rua. De verdade, parece assustador, mas é assustador na verdade, né? Mas, cara, é real. Então, assim, a gente tá vindo de uma geração que tá trazendo essa galera, assim, da superficialidade e tá caindo na arte e já se chamando de artista. Então, assim, por isso que eu falo, vamos estudar o passado, presente e futuro. Sim. E nos prepararmos para o futuro. É. E você, Jefferson, que tem a falar sobre isso? É um assunto que eu não domino tanto, né? Mas eu creio assim, ó, que valores eles nunca são nem esquecidos nem deixados de lado. Valor que eu quero dizer, valor artístico, tá? Então sempre vai haver lugar para aquela pessoa que pensa, sempre vai haver lugar para aquela pessoa que escreve, que acredita, né, na arte como uma forma de expressão. E eu não tenho essa preocupação, né, porque eu não estou tão atualizado quanto vocês. A minha preocupação é que todas as gerações, não só as do passado, do presente e do futuro, valorizem o que é bom, porque existe muita coisa boa. E essa muita coisa boa, ela está escondida hoje. Ela está desvalorizada, entendeu? Sim. Mas nós podemos resgatar isso. Eu sou uma das pessoas que gosta da cultura e procura divulgar, né? Quão precioso é ler, quão precioso é escrever. Isso nunca vai perder a atualidade. Sim. Muito bem. E qual que é, então, o seu recado final aí para quem ama literatura? Para quem ama literatura, a literatura é um mundo, né, no qual você pode entrar e adentrar e colher algumas poucas pepitas ali de ouro, ou pode ficar rico. Aí a decisão é sua, entendeu? Só que uma recomendação eu dou, né? A cultura de massa, ela não traz nada de bom, de benfazejo. E a cultura... Porque o Ted estava falando aqui, e eu pensei assim, e os sebos? Né? Porque os sebos já eram para ter acabado. Livros físicos. Né? E eu me surpreendi quando eu fui a alguns sebos esses dias, porque ele está vivo lá. Né? E não vai morrer. Ele vai continuar. Igual o teatro, ele falou cinema, né? Não vai morrer. Então, quem tem competência se estabelece. Sim. Quem investe nessa área, ele se sente gratificado e ele realiza algo de bom, algo de substantivo e continua em frente. Muito bem, nossa, a conversa foi muito boa hoje. Agradecemos a presença aqui do Jefferson, do Ted, da Laura e voltaremos com mais podcasts sobre literatura, porque como todos aqui, não Sempre encerra rende, o né? assunto. Não encerra. A gente precisa conversar mais sobre isso. É verdade. Sempre a gente tem umas 10 perguntas, a gente faz duas e vai, né? Então é isso, muito obrigada, gente. Se inscrevam no nosso canal, deixa aí o seu comentário sobre o nosso episódio e nos segue lá no Instagram também, que a gente sempre tá trazendo novidades. Isso mesmo. Tchau.